Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Caso ocorra de ter algum falante de espanhol, eu vou tentar falar despaciado ou falar mais devagar possível. Apresentando a mesa de hoje, textualidade. Temos o Mauro Scalesio, correto? Tradução intercultural, uma genealogia desde el sul. O Mauro fala da Itália, é isso? Perfeito. Temos também o João Carlos Barbosa Gonçalves, como um texto filosófico sânscrito antigo entende a si mesmo. Autodescrição da Sankhyakarika. Não sei se eu pronunciei corretamente, perdão. Por favor, se o João Carlos estiver, me corrija. Sankhyakarika. Obrigado. Nada. Obrigado. Bem, o Daniel Bayard, né, ele comunicou que infelizmente não poderá estar presente, então teremos até um tempo um pouco maior para o debate. Então, Mauro, 20 minutos, o tempo é seu, obrigado pela presença, iniciemos então a escuta. Perfecto. Mil gracias. Yo lamentablemente voy a hablar en español porque no puedo hablar portugués. Así que yo también voy a hablar despacio. Mi experiencia es que en general se suele entender bastante bien el español y el portugués, así que vamos a ver qué pasa. Si no se entienden, me lo dicen y bueno, voy a tratar de repetirlo. Bueno, antes de empezar, una pequeña, muy pequeña notación personal. Yo soy italiano, pero estoy hablando desde Argentina, así que mi lugar también es un poco de intercultural, ¿no? Y con todo lo que conlleva y con todo lo especial que es Buenos Aires por la insólita relación entre migración italiana y Buenos Aires. Pero eso no tiene que ver directamente con mi presentación, pero sí, digamos, mi pertenencia a la cultura italiana sí tiene que ver con mi presentación. El título de mi presentación ya se dijo, Traducción intercultural, una genealogía desde el sur, Italia. Italia está entre paréntesis porque, por un lado, quiero señalar la marginalidad de Italia dentro del discurso de la epistemología del sur, de la traducción intercultural desde el sur. Y entonces me parece interesante señalar esa genealogía que, por un lado, quiere contribuir a una genealogía del sur, que ahora lo vamos a ver, una traducción intercultural que quiere contribuir a la construcción de una filosofía intercultural y de una epistemología desde el sur. Por otro lado, me pareció interesante, escribiendo esa intervención, esa breve intervención, señalar una genealogía de un pensamiento que es bastante marginal al interior mismo de Italia y con más razón al interior del pensamiento europeo. Por lo tanto, mi interés es justamente recuperar y crear en algún punto esa tradición desde el sur de Italia. Bueno, ahora vamos a entrar un poco más en el contenido de mi presentación. Como dije, mi perspectiva se basa básicamente en la idea de traducción intercultural, que a su vez
toma como referencia, por lo menos en esta presentación, dos autores, uno de los cuales es muy conocido, estimo que sea conocido también en ese contexto donde me encuentro ahora, y el otro es menos conocido. Entonces voy a tratar de presentar muy rápidamente estos dos autores contemporáneos que para mí tienen mucho para decir sobre la traducción intercultural, sobre los puentes que se pueden crear entre distintas culturas, y para después avanzar con la genealogía que quiero proponer. El primer autor es Boaventura de Sousa Santos, que estimo que sea bastante conocido por acá, que concibe la traducción intercultural como alternativa entre un universalismo abstracto de ascendencia occidentalista y la idea de inconmensurabilidad entre culturas. Eso me parece muy interesante porque esos son los dos grandes peligros del pensamiento, que están los dos muy presentes en el pensamiento occidental y que me parece son los dos pensamientos que hay que derribar. Por un lado, el universalismo abstracto, que tiene muchísimo a que ver con el pasado y presente colonial y neocolonial de Europa, y también la otra, que parece opuesta, pero me parece que es una oposición solo abstracta, que es la inconmensurabilidad entre cultura. Y entonces la traducción intercultural para Boaventura de Sousa Santos es una alternativa que se basa en la búsqueda de preocupaciones isomórficas, presupuestos comunes entre culturas, identificación de diferencia y similaridades. Esa manera de enfocar la traducción intercultural debería proponer, en la idea de Boaventura de Sousa Santos, una formas híbridas de comprensión cultural e intercomunicación, que no solo sean de interés para la academia, sino que puedan constituir, favorecer las interacciones y las alianzas entre movimientos sociales que se mueven en distintos contextos culturales contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, y a favor de la justicia social. Ese trabajo de traducción intercultural, según Boaventura, permite de estudiar la diversidad y el conflicto sin una teoría general. Bueno, voy a cortar un poco porque ya veo que se me hace tarde. Y el otro autor que me parece que interesante tomar como referencia es un autor que es bastante desconocido, que yo lo conozco personalmente, entonces tengo una relación directa con el profesor Massimiliano Tomba, que también es italiano, ahora trabaja en Estados Unidos, y que recientemente propuso la idea de universalidad insurgente como alternativa justamente a la universalidad abstracta, cuyo objeto de crítica de Boaventura de Santos, entre otros. Para decirlo rápidamente, la idea de Tomba es que se pueda traducir eventos políticos acontecidos en distintos lugares del planeta, en distintos tiempos, no sobre la base de una racionalidad abstracta, sino en la acción política misma de estos grupos sociales. En su libro, que por ahora está solo en inglés, que se llama Universidad Insurgente, estudia varios casos: la Revolución Francesa, la Revolución de Haití, la Comuna de París, la Revolución Rusa y
la revolución zapatista, tomando de estos eventos históricos partes no tan conocidas, para proponer este diálogo intercultural también. La idea de Tomba, que me parece interesante retomar, es que los idiomas, las lenguas de estos distintos movimientos de protesta, movimientos conflictuales, de movimientos políticos que ven el conflicto como fuerza primordial de la política, son lenguajes diferentes, pero traducibles. Y me parece muy interesante, sumamente interesante desde mi punto de vista, la idea que la posibilidad de esta traducción se da al poder comprender una gramática de los tiempos históricos, que es parte, que incluye la posibilidad del anacronismo y la conflictualidad entre temporalidad. Bueno, tienen algo en común estos autores, Boaventura de Sousa Santos y Massimiliano Tomba, por otro lado, que es la referencia a Gramsci. La referencia a Gramsci es lo que nos permite entrar directamente en el ámbito de mi relación, o sea, esa genealogía de un pensamiento del sur de Italia como pensamiento crítico que puede contribuir a ese diálogo intercultural. Tanto Tomba como de Sousa Santos ponen en evidencia la importancia de Gramsci como autor que piensa la traducción como traducción entre distintos paradigmas y distintas culturas, como momento para entender las diferentes articulaciones que se dan en la resolución y en el enfrentamiento de problemas históricos comunes, teniendo en cuenta que la traducción es un acto que tiene juntos teoría y práctica. Bien, entonces Antonio Gramsci. Antonio Gramsci es un pensador que se sitúa en el sur de Italia. Escribe un ensayo muy importante sobre la cuestión meridional, que justamente se ocupa de pensar en la fractura adentro de la situación política y cultural italiana entre el norte de Italia y el sur. Y es muy importante notar esta contraposición no solo de clase entre los obreros del norte y los campesinos del sur, sino también esa oposición de culturas entre el norte y el sur. Y esas dos fuerzas deberían ser, en la idea de Gramsci, las energías de la revolución proletaria. Bien, voy a tratar de acelerar un poco los tiempos. Entonces, una grande atención a la cultura, como todos saben, esa es la gran característica de Gramsci. Y la idea de la traducción, como se sabe, es importante en Gramsci, sobre todo en cuanto a la traducción del francés, de la Revolución Francesa, al alemán, ¿no? Del marxismo, del idealismo alemán. Pero también otro factor de la traducción que Gramsci resalta y que no ha sido tanto analizada, que es la traducción del francés al italiano. O sea, cómo se traducen las ideas de la revolución, de la modernización, si se pueden traducir, de la revolución al italiano, en particular teniendo en cuenta de esa característica peculiar de Italia. Entonces, bueno, eso es Gramsci. Mi idea sobre la construcción de esa genealogía, voy a decir una pequeña nota metodológica, es construir una genealogía
en dirección del pasado. O sea, de los autores contemporáneos como Boaventura y Tomba hacia Gramsci, y ver hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se genera ese pensamiento meridional, si es que se puede generar, por supuesto, en un momento. Pero me interesaba mostrar la vigencia de ese pensamiento y también la actualidad de esa fricción entre norte y sur a partir del pensamiento meridional. Bueno, hasta ahora vimos autores más o menos conocidos. A mí me interesaba, genealógicamente, estudiar otros dos autores, voy a nombrar muy rápidamente. El primero es Vincenzo Cuoco. No es un autor muy conocido. Yo estimo que afuera de los especialistas del pensamiento político italiano es bastante desconocido. Vincenzo Cuoco era un intelectual, militante, revolucionario napolitano que participó a la revolución, que generó la República Napolitana en 1799. Cuoco escribió sobre esa experiencia que fracasó, su importante libro Ensayo histórico sobre la Revolución Napolitana. Voy bastante mal de tiempos, así que voy a acelerar aún más. ¿Cuál es el problema principal que llevó al fracaso de la Revolución Napolitana? El problema es que se trató de aplicar las categorías de la Revolución Francesa sin una traducción. O sea, se trató de aplicar de forma abstracta esos principios, libertad, igualdad, fraternidad, sin traducirla en formas adecuadas al pueblo napolitano de ese momento. Por supuesto, a la base de esa idea está la idea de la necesidad que la revolución sea popular, que no sea solo una revolución de élite, y que se nazca, digamos, del profundo, dice Cuoco, de las naciones. Voy a citar rápidamente algo de Cuoco para darle un poco de olor y sabor a esa figura de este revolucionario. A propósito de la Revolución Napolitana, así se expresa Cuoco: algunos se habían convertido en franceses, otros en ingleses, y los que permanecían napolitanos y que eran en máximo número eran casi incultos. Así la cultura de pocos no había favorecido a la nación entera, y esta recíprocamente casi despreciaba una cultura que no era útil y que no entendía. Entonces, lo que a Cuoco le interesa evitar es justamente esa fractura entre intelectual y pueblo. Bien. Debemos a Cuoco también otro concepto que será retomado después por Gramsci, o sea, la distinción entre revolución pasiva y la revolución activa, y también el foco de la diferencia entre revolución pasiva y revolución activa está esa capacidad de traducir el idioma revolucionario en términos compatibles con las necesidades del pueblo. Identifica justamente en la pasividad de la revolución napolitana la debilidad, y a eso se debería, según Cuoco, el fracaso de la revolución napolitana. Otra cita muy rápida de Cuoco: cuanto más son abstractas las ideas de la reforma, cuanto más lejana de la imaginación y de los sentidos, cuanto menos son adecuadas para mover a un pueblo. Acá digo solo rápidamente que es muy importante notar esa importancia que le atribuye Cuoco a la imaginación y a los sentidos, porque justamente son los elementos más importantes que fueron excluidos del proceso de creación de la modernidad política, que se basa sobre
la racionalidad, por lo menos en principio. Después podría discutir eso, pero lo podemos tomar por bueno, esa idea. Bien. Y entonces, cuoco. La idea de traducción, la idea que se pueda traducir en distintos idiomas, en distintas culturas, distintas prácticas políticas. Todo eso tiene sus orígenes en otro pensador italiano, napolitano también, que es de gran interés a mi entendimiento para la filosofía intercultural, que es Giambattista Vico. Giambattista Vico, que es un filósofo italiano de la primera mitad del siglo XVIII, siempre vivió en Nápoles, y básicamente es un crítico de la filosofía cartesiana. Y a Vico se debe un poco esa recuperación de la imaginación y de los sentidos que toma Cuoco. Bien. Me interesan, como ya estoy por terminar el tiempo, me parece poner en la mesa algunos elementos solo de la filosofía vicchiana. El primero es la idea de filología, que sería la idea de Vico, la doctrina de todas las cosas que dependen del albedrío humano. Las historias de la lengua, las costumbres, los hechos de la paz y de la guerra. Y la filología estudia la casi infinita variedad de los efectos. Esa casi infinita variedad de los efectos, ¿qué serían? Serían las distintas culturas, las distintas formas de comunidades, de grupos sociales que existen en el mundo. La idea de Vico, más importante me parece, es que exista cito, el diseño de una historia ideal eterna sobre la cual transcurren en el tiempo las historias de todas las naciones. Es una afirmación bastante compleja de entender, hay muchísimas interpretaciones distintas, pero a mí me parece que va, y ya casi iría cerrando acá por ahora, me parece que ese es el tema. Me parece que si queremos superar un poco esa oposición entre universalismo abstracto y inconmensurabilidad entre culturas, es necesario buscar tipos de pensamiento que entiendan, que puedan darnos herramientas para entender lo que Boaventura de Sousa Santos llama preocupaciones isomórficas y que Maximiliano Tomba llama gramática de los tiempos históricos. O sea, hay una tarea de la filosofía, me parece, que es descubrir ese elemento. Y ese elemento justamente no identificaría la universalidad en lo que nos rinde, digamos, iguales, sino en las capacidades que tenemos de elaborar formas y culturas, idiomas distintos. Y la característica de la humanidad en la filosofía de Vico sería eso justamente, sería que todos los hombres, la humanidad no está en un modelo, en la adecuación a un modelo de racionalidad, sino está en la igual capacidad de los grupos humanos de crear sus propias reglas de vida comunes, sus propias, digamos, ecologías culturales y sociales, para retomar la idea de ecología de Boaventura también. Bueno, habría muchísimo más para decir, pero me parece que ya voy con mis 20 minutos, así que me paro acá. Espero que se haya entendido. Muchas gracias, Mauro. No, gracias a ustedes. No los agradecí. Gracias por invitarme, por aceptar mi resumen y gracias por la organización que me imagino que debe haber sido
muy compleja, porque es un evento tan largo. Yo no me hubiera animado a organizar un evento tan complejo, así que felicitaciones a ustedes. Graças. Então, eu creio que temos aí uns 8 minutos, pelo menos, para o debate. Ou vocês preferem que os dois apresentem em sequência e depois abrimos o restante do tempo para o debate? Como vocês preferem? Podemos... Como quieran. O João e o Mauro, vocês têm preferência? Yo no tengo preferencia, así que como quieran. Sim. O que for conveniente para a maioria, também não tem. Fred, eu ia sugerir que, como uma das pessoas que apresentar na mesa não vai poder participar, né? Ela já nos avisou, então, como a gente tem um tempo extra, que se o Mauro e o João tivessem de acordo, a gente deixasse para o final para ter mais tempo de discussão, inclusive, para cada um. Exato. Né? Ficar... Por isso que eu pensei, isso mesmo, Lucas. Então, tudo bem, João? A gente segue, então, com sua apresentação e aí depois a gente abre para perguntas para os dois. Já tenho a minha pergunta anotada aqui para o Mauro. E aí agora a gente escuta a apresentação do João e fique à vontade. Se quiserem, pode colocar as perguntas no chat, a gente faz a leitura, ou então pode fazer a pergunta ao vivo também com eles. João, contigo, então, como um texto filosófico sânscrito antigo entende a si mesmo, autodescrição e aí, desculpa, esses termos... Sankhya Karika. Enfim, João, tempo é seu, 20 minutos. Tá, obrigado pela presença. Imagina, eu queria agradecer e até desculpar aqui com o Mauro e com os colegas pelo atraso, eu estava com o link errado, estava esse tempo todo achando que tinha algum problema com o meu computador, até que eu descobri. Mas, enfim, eu gostaria de ter assistido desde o início. Gente, obrigado também, né, por toda a organização, né, isso que o Mauro trouxe, fundamental da gente reconhecer e ver que vocês possibilitam, né, a possibilidade de estarmos em diálogo, né, que é uma das coisas mais fundamentais, né, para pesquisa, né, independentemente de qual seja. Eu vou precisar mostrar, né, porque como a gente vai lidar com uma outra língua, é legal ter um texto de apoio para que as pessoas possam acompanhar. Se eu clicar nesse retângulo com a seta, eu tenho a possibilidade de apresentar? Sim, é isso? Sim. Ah, legal. Você só vai optar por para apresentar tudo que tiver na sua tela ou um aplicativo em específico. Ah, entendi. Então, se eu colocar aqui uma janela, eu continuo... Se você estiver usando tipo PDF ou algo do gênero, aí você vai colocar em uma guia. Uma guia. Desculpa, falei errado. Uma janela. Uma janela. Uma janela que aí vai abrir a opção de qual arquivo você tem. Ah, entendi. Então, uma guia é para uma guia do Chrome, né? É uma janela aqui do meu navegador. Ele não tem uma possibilidade de... Acho que eu vou ter que colocar... Deixa eu tentar a tela inteira. Desculpem se aparecer alguma coisa aqui. Ah, tá. Não, sem problema. Tranquilo. Então, aqui João, na verdade é o que o Matheus tinha falado antes. Se você compartilhar uma guia, aí vai. Foi? O que apareceu para vocês? Não, mas tá mostrando a tela inteira, né? Aí apareceu tá. Eu preciso apresentar uma guia. Não uma guia dentro do navegador, um PDF. Sim. É isso mesmo? É isso mesmo. É uma guia mesmo, Matheus. Eu estava vendo aqui, quando você bota uma guia, ou não? Ele só me dá a opção de janelas dentro do meu navegador. Ué, peraí. Eu acho que é melhor a tela inteira mesmo, gente. Que aí ele abre. Só que só tem um problema, João. O que você estiver vendo na sua frente, na frente da sua tela, quando você colocar a tela inteira, você não vai ver a gente. A gente vai ver o que você está projetando, a gente vai ver você, mas você não vai ver a gente. Tá. Você só vai ver o seu texto, entendeu? Só avisando isso. Dá uma angústia isso, mas eu vou ficar na fé que vocês estão aí, tá bom? Tá, a gente avisa. Vamos sim. Tá, porque é importante ter o texto de apoio para a gente poder... Sim. Então, aqui... Vocês estão vendo, então, aqui o meu Estamos PDF? Sim. Então, beleza. Estamos sim. Gente, então tá bom. Então, o tempo começando agora, tá? Que bom, obrigado. Tá. E desculpem aí a confusão.
Então, o que eu quero fazer com vocês, né, que está nesse pequeno título, né, com esse subtítulo, exemplo de como um texto filosófico sânscrito entende a si mesmo, a autodescrição da Sankhya Karika, é construir um pouco de como um pensamento se autodescreve, né, o que ele se entende fazendo. A razão de a gente fazer isso, né, é claro, né, dar à cultura a sua própria voz, né, independente de nós fazermos projeções, né, e muito longe, né, de querer fazer com que essa apresentação, né, discuta o que é filosofia ou o que não é filosofia. É muito mais um objetivo de apresentar como é que esse texto se estabelece. Ele é um entre centenas, então isso é um texto importante, um texto muito relevante, mas é um texto entre centenas. Então, nós não vamos falar da filosofia da Índia, vamos falar deste caso exemplar, que é muito significativo, né? Bom, sou o João Carlos, né? Eu coloco aqui o Ashram Urbano, que é uma instituição particular onde eu trabalho, né, que me permite sustentar pesquisas de modo relativamente independente, né? A gente tem nessa lista uma dimensão do século XIV, a partir de um tratado chamado Sarva Darshana Sangraha, atribuído a Madhava Acharya, que contém aquilo que nós chamamos tecnicamente de doxografia, né? Então, o estudo, a listagem, ou a categorização, a tipologização das filosofias ou das correntes de pensamento, né? Ele é um texto muito significativo, porque mostra no século XIV um grupo de 16 sistemas que são entendidos dentro deste pensamento como Darshana, que é a palavra-chave aqui para falar disso que nós estamos chamando de filosofia, tradição filosófica, teoria do conhecimento, né, o que quer que seja. Vai desde Charvaka, que é um sistema tipicamente materialista, né, do qual não sobraram textos, né, sobraram apenas discussões com relação a ele, né, e isso mostra muito sobre a história da transmissão do pensamento indiano. Sequência, o que nós chamamos de budismo e jainismo, né, nós vamos falar todos, né, até terminar com o Vedanta, que é um sistema muito próximo da ortodoxia indiana, né, da ortodoxia hindu, né, de matriz indiana, e que a gente precisa, então, pensar nessa listagem como uma listagem parcial, né, aqui não esgota, mas ela é uma listagem que já mostra assim, uma quantidade bastante abrangente de sistemas. Se nós fôssemos falar de características internas de sistemas, nós veríamos, né, por exemplo, um sistema que parte daquilo que nós chamamos, né, de gramática, né, daquele estudo da linguagem nos seus níveis descritivo, normativo, filosófico, Shabdadvaita, né, um sistema que passa por isso, né, não é que seja isso. O famoso sistema conhecido como yoga, né, no sentido não do yoga que nós conhecemos popularmente pelas práticas físicas, né, mas o yoga que é o yoga de Patanjali, né, colocado aqui em penúltimo lugar, né, e que, na verdade, representa uma espécie de hierarquização que o autor faz, que, do ponto de vista dele, ele começa dos considerados piores até chegar no melhor, né? Então, entendendo já que ele pertence a esse. Caso contrário, ele faria a lista invertida. Há listas mais simples, né? Essa lista aqui ela já começa a ser documentada ao redor do século VIII, né? de sistemas que vão ser entendidos como ástica, né? Ou fiéis, né? No sentido de fiel à tradição védica, o entendimento, então, de que um dos grandes pilares, né, textuais do pensamento religioso indiano, né, nem sempre é aceito como uma tradição revelada, né? Então, quem aceita a revelação é chamado de ástica, e quem não aceita é chamado de nástica, e que comumente vai ser traduzido pelas ideias de ortodoxo e heterodoxo, ainda que a palavra ástica tenha um peso mais, vamos dizer assim, há um julgamento de valor na língua sânscrita, né? E que nós não precisamos aderir, evidentemente.
Então, neste campo, nós vamos ter sistemas que estão presentes naquela lista, né, e que vão nos dar um pouco da noção do que nós vamos fazer aqui com a nossa leitura, né. Esses sistemas, eles são entendidos como pares, Nyaya, Vaisheshika, Mimamsa e Vedanta, né, ou Purva Mimamsa, Uttara Mimamsa, Yoga e Sankhya, que são dois sistemas que são entendidos, né, como irmãos, né, a ponto de algumas pessoas, ao interpretarem a tradição filosófica indiana, suas várias tradições, entenderem que eles são muito mais do que sistemas interdependentes, que eles são um único sistema, né. Mas, de qualquer maneira, eu sigo a linha de quem trata ambos na sua integridade e na sua independência, né. Não entendo que possa ser dito que haja um único sistema. Há uma grande conversa entre eles. Para nós situarmos, né, historicamente, né, os textos fundadores, né, e vocês sabem, né, os textos fundadores são apenas um ponto de partida, né, isso não significa, então, que nós não vamos ter uma quantidade muito grande de comentários e outros textos dentro das mais destas e das outras linhas de pensamento das quais as quais nós mencionamos. Então vejam, né, do Nyaya Sutra, a forma final ao redor de 4 depois de Cristo, né, então aqui tem o nome dos autores, aqui se atribui, cerca de 500 sutras, né. Sutras é um estilo, é um modo de composição, pode ser nos mais variados gêneros, né, isso é um estilo, é um dizer sintético, né, que nós costumamos chamar de aforismos. Vaisheshika Sutra, entre 1 e 2 depois de Cristo, cerca de 370, Mimamsa Sutra, cerca de 4, Vedanta Sutra, ou Brahma Sutra, cerca de 555 sutras, após os primeiros séculos, né, depois de Cristo, Yoga Sutra, cerca de 4 DC, 200 sutras, um pouquinho menos que 200, e a Sankhya Karika, da qual nós vamos tratar, entre 4 e 5 depois de Cristo, cerca de 70 karikas. As datas são baseadas no estudo, um manual de filosofia indiana do Raffaele Torella, né? Essas datas, conforme a gente vai avançando nas pesquisas, elas também vão se modificando, vamos descobrindo mais coisas. E há muita oscilação em algumas delas, tá? A Sankhya Karika, que nos interessa aqui, então, nesse período, né, representativa de um dos sistemas aqui presentes, né, e aí vale a gente pensar que ela é um sistema fundamental, a ponto de alguns pensadores indianos dizerem que ele é a própria filosofia indiana, claro que metaforicamente, e não é um sentido de tudo pode ser dito pela Sankhya Karika, não é isso. Mas ela foi muito influente, né, muitas categorias do pensamento do Sankhya estão presentes em outros sistemas reelaborados e com seus suas devidas adaptações, mas ela é um texto muito importante para o pensamento indiano de uma maneira geral. Essa é a primeira Karika. A gente tem aqui na palavra Karika, também é um estilo, né, um modo de falar que envolve uma metrificação, então são normalmente dísticos, né, que têm a sua métrica, as Karikas variam, os métodos que elas adotam são diferentes de uma para outra, então não há um tamanho certo. Essa aqui, né, é especificamente com um método chamado Arya, né, isso só para a gente dizer, estamos falando de um texto que diríamos, né, ser poético no sentido da forma, né, mas a intenção dele é ser um texto técnico. Sankhya, o nome do sistema, implica a ideia de numeração ou enumeração ou contagem, né. Esse sistema ele é famoso pela cosmologia que enumera um certo número de princípios no universo, e esse número deve ser entendido como uma relação entre que é o ser essencial, que é a natureza cônscia, a natureza subjetiva, em relação a todo o resto. Ao todo, então, nós temos 25 princípios enumerados, né? E o entendimento de que tudo que se mostra como plural é um conjunto de categorias
dando a si mesmas na sua relação de interdependência, na sua relação de predominância umas sobre as outras, então essas categorias elas vão se mostrar como uma única realidade. E nesse ponto ele é chamado de Sankhya, né? Essa enumeração, entendimento dessas categorias. Assim. Então a realidade ela se mostra de uma forma, vamos dizer assim, numérica, né? Ela é contável. A infinitude da diversidade ela não é infinita. Então, por isso ele tem esse nome, e uma das formas de interpretar isso. Os versos em sânscrito soam assim: Durkha traya abhigata jijñasa tadapaghata ke hetal drishte sa apartha chenna ekantatyantato abhavat. Da opressão dos 3 tipos de dor, provém a investigação de um meio para eliminá-las. Caso acreditem que a investigação, seja inútil, por ser óbvio esse meio, aqui se afirma que não, já que esse meio não é nem radical, nem definitivo. Né? Então, vejam como ele diz muita coisa nesses 2 versos. Primeira coisa que ele diz aqui, da opressão dos 3 tipos de dor. Né? 3 tipos de dor tem 2 graus de interpretação. O mais comum é o entendimento de que o sofrimento trazido pelo nosso corpo e mente, ou seja, pela nossa individualidade, o sofrimento trazido por outros seres e o sofrimento que é trazido pelas forças invisíveis, pelas forças celestiais, sendo que celestial abrange tudo que é invisível. Né? O fato é que, para nós, o que importa é que os 3 tipos de dor incluem todos os tipos de dor, todos os 3 tipos de dor. E da opressão do sofrimento, ou seja, do sofrimento, né, surge o desejo de investigar um modo para eliminar, né, os tipos de sofrimento. Né? Então, queremos parar de sofrer. E aqui ele já adianta, nessa expressão sânscrita, chenna é uma expressão sânscrita para esse tipo de intervenção, quando nós já queremos antecipar um argumento que pode vir cortar a nossa linha de raciocínio. Então, ele já diz aqui, caso acreditem que esta investigação seja inútil, né? Por que alguém acreditaria? Por ser óbvio esse meio, porque esse meio que eu estou procurando já existe. Né? Aqui se afirma que não existe nenhum meio que seja radical e definitivo. Né? Então, aqui a gente pode ter uma ideia, né, de separar os conceitos. Né? Então, ele está dizendo que ele quer ele tem a investigação que surge dos 3 tipos de dor. Os 3 tipos de dor me faz querer investigar um meio de eliminar o sofrimento. Né? Então, essas são as palavras sânscritas que são palavras-chave para nós entendermos aqui como ele está dizendo o que ele está dizendo, né? O que ele acha do que ele está dizendo, o que ele está fazendo. Ele está fazendo um jijñasa. Jijñasa é a palavra que eu traduzo aqui como investigação. A raiz Jñā é uma raiz muito produtiva, né? Ela é prima distante do nosso conhecimento, cognoscere, gnosis, né? O gno está aqui, né? Na forma indo-europeia. E esse di mais esse sa formam modo, né, que nós chamamos de desiderativo. Né? Então, implica o desejo de conhecer. Né? Então, aqui nessa palavra tem uma noção desiderativa, que é a noção, então, de querer conhecer. Costuma-se traduzir esse termo por investigação ou algo parecido com isso. Né? Um desejo de conhecer. É isso, o que nós queremos? Né? Eliminar a dor, e há uma investigação de um meio, de uma razão que elimine a dor. Né? E aí, ele diz que o que ele está querendo fazer é ekanta e atyanta. Radical, eka, tem dentro da palavra, o numeral 1, é aquilo que corta de uma única vez, e há algumas formas de traduzir, eu optei por radical, e atyanta, aqui a gente tem em anta a ideia de final, né? O fim definitivo, o que finda, o que acaba de uma vez por todas. E ele antecipa aqui o argumento de alguém que possa dizer que ele é óbvio, que ele é drishta, e ele diz que não, porque as coisas óbvias, o que são as coisas óbvias? Né? Nós temos de recorrer aos comentários. Os comentários dizem que ele está querendo dizer com óbvios aquilo que depende de uma técnica. E então ele dá exemplo
da prática médica, né? A prática, como, né, alguns de vocês sabem, a Índia tem uma medicina tradicional antiga, né, que hoje acaba se expandindo, né, mundo afora, chamada Ayurveda, e ali ele vai dizer, por exemplo, quando ele cita um certo procedimento desse tipo de medicina e diz, quando se faz isso, até se resolve, mas não é ekanta e nem atyanta, né? Não ele não é radical nem definitivo. Então, esses são os meios óbvios, que dependem de certas técnicas. Esse tema aqui é Nushravikar, é o meio revelado, né, que o verso seguinte vai mencionar. Drashtavada Nushravikasa ya vishuddhi kshayati shaya yuktah tat viparita shreyan vyakta vyakta dinya vidnyanat. E o meio revelado, então ele continua contra-argumentando, ele já lembra, e o meio revelado é tal como o óbvio, por ser dotado de impureza, término e prerrogativa. O que é o meio revelado? É o ritual, a prática que envolve aquilo que nós diríamos abrangentemente como religião, né? A prática do ritual para liberar do sofrimento. E ele é tal como o óbvio, ou seja, ele não é nem radical nem definitivo, porque ele é dotado de impureza, né? Os comentadores associam essa palavra impureza à matança de um animal, você precisa matar, causar sofrimento em alguém para se livrar do seu sofrimento, isso não faz sentido. Término, no sentido de que ele tem uma atuação temporária, tem ritual que você precisa fazer todo dia, outro toda semana, outro todo mês, outro todo ano, então o ritual ele te envolve, né, numa relação que está sempre acabando, não é definitivo, e prerrogativa, que envolve um senso hierárquico, né, bastante presente na sociedade indiana, hierarquia de gênero e hierarquia de casta, né, os grupos sociais se dividem assim, e é uma hierarquia que faz com que certos grupos apenas tenham a prerrogativa do ritual. E aqui vem algo que nos interessa muito, o meio que será ensinado, sendo o oposto disso, é melhor, pois parte do discernimento do manifesto e conhecedor. Então, aqui mais uma dica que ele pode nos dar, como quem está querendo estudar e compreender como eles compreendem o conhecimento que eles promovem, ele diz, isso é o oposto dessas duas coisas, melhor, pois parte do discernimento do manifesto e conhecedor. A palavra discernimento, aqui ela traduz a palavra vidjnana. Vidjnana, de novo, a raiz dnya, né, a raiz conhecimento, o discernimento dessas três categorias. Vyakta, avyakta, dnya. Dnya é a palavra básica para aquilo que nós entendemos, então, como o núcleo da subjetividade, que se relaciona com coisas imanifestas e com coisas manifestas. Mas Dnya não é nem manifesto nem imanifesto. Só o que pode se manifestar pode ser chamado também de imanifesto. Aquilo que não tem o potencial de manifestar, ou seja, não está no plano da objetividade, é pura subjetividade, é Dnya, é o conhecedor. Então, esse é o objetivo dele, discernir entre aquilo que é pura subjetividade, a essência que conhece, e aquilo que é manifesto e imanifesto. O nosso ponto, eu vou interromper aqui. Voltaram a ver? Então, o nosso ponto aqui, né, com essa leitura, podemos, né, contribuir para compreender, né, como a construção do pensamento se dá, quais são os seus objetivos e de que forma ele se diferencia das outras disciplinas de conhecimento. E essa passagem ela é uma preciosidade por causa disso, né? Porque ele vai ali estabelecer que ele quer produzir uma investigação baseada numa ideia de discernimento, que encontre um meio que seja radical, definitivo, para eliminar o sofrimento, né? E nas outras caricás ele diz exatamente como se faz isso, né? E o importante é ele dizer que isso não é nem aquilo que nós vemos na palavra drashta, que eu traduzo ali como óbvio, e que se quiséssemos fazer uma analogia, ainda que seja absolutamente anacrônica, mas ela é importante como ponto de partida, estaria no campo da técnica, da ciência, os saberes que envolvem uma certa organização, tal como ele exemplifica ali com a prática médica. No outro campo, sendo também anacrônico e colocando
apenas com o objetivo da analogia, ele está dizendo da religião, do ritual védico, que envolve a prerrogativa, que envolve todo aquele aspecto da liberação em relação ao sofrimento que o texto Anushravika revelado prevê. E o que ele está querendo aqui é produzir um certo tipo de conhecimento investigativo, né, para discernir, para separar uma realidade da outra e produzir esse estado de consciência e no qual ele se distancia absolutamente, de maneira radical, de maneira definitiva, de qualquer matriz que possa causar sofrimento. Então, vejam, para nós sintetizarmos, eu perdi um pouco a noção do tempo, mas eu acho que é isso que nós estamos. Acho que tem uns 3 minutinhos. Então tá ótimo, perfeito. Obrigado, Lucas. Então, para a gente sintetizar e terminar, né, é importante para nós, né, sempre que estudamos culturas antigas, né, termos a capacidade de fazer certas projeções para poder fazer certas perguntas, né, a gente parte do conhecido, daquilo que nós estamos vendo diante de nós, nas nossas sociedades contemporâneas, mas também a capacidade de num certo momento, parar com essas projeções e ouvir o que eles têm a dizer e entender como eles estruturam a sua forma de pensar, né? E essa busca dentro desse texto, esse objetivo aqui, ele, né, apenas numa maneira que nós apresentamos e dá um certo nutriente para o diálogo que nós estabelecemos aqui, mas isso vai muito além, né, no sentido de que isso já está muito pesquisado, né? Por exemplo, a palavra darshana, que é aquela palavra que aparece ali no Sarva Darshana Sangraha, né, o tratado dos 16, da coleção dos 16 darshanas, dos 16 sistemas. Esses textos mais antigos, esses 6 que eu mostrei ali, que são textos fundadores dessas formas de pensar que são consideradas ortodoxia, eles não se autonomeiam como darshanas. Eles usam muito mais palavras nesse sentido. E é importante nós pensarmos, né, não apenas numa troca de palavras, mas numa compreensão, né, do que significa fazer isso, né, nesse contexto onde eles estão fazendo. E aí nós conseguimos compreender algo fundamental, né? Eles não estão fazendo filosofia indiana, né? Filosofia, é óbvio que eles estão fazendo filosofia, da mesma maneira que em textos religiosos eles não estão fazendo hinduísmo, porque as noções, tanto coletivas, que envolvem essa noção que hoje nós vemos e damos essa abrangência toda, são projeções nossas, né? Eles estão produzindo, não isoladamente, numa relação de diálogo muito intenso, né? mas estão produzindo ali algo que tem uma especificidade, né, que precisa ser ouvida texto a texto. Gente, era basicamente isso que eu queria trazer aqui para vocês, né? Obrigado. Bacana. Para os próximos passos. Obrigado. Eu acho que agora temos um bom tempo aí para as perguntas e também para esclarecimentos aí sobre alguns pontos que precisam ser melhor desenvolvidos. Eu acho que agora é o momento. O pessoal que tiver pergunta, alguém tem alguma pergunta? Lucas. Bom, primeiro, muito obrigado aí ao João, ao Mauro, pelas apresentações, pela ótima exposição, né? As duas apresentações foram muito legais, muito interessantes. Infelizmente a do Mauro eu não pude ver inteira, né? Mas o finalzinho me pareceu muito interessante, me atraiu bastante, né? Eu acho que eu teria muitas perguntas, mas acho que eu queria começar com uma para cada um mesmo, né? Você terminou, João, falando dessa questão até do termo Darshana, né? E como esses próprios textos, o próprio texto do Sankhya-Karika, pelo menos, não se compreende como um Darshana nesse sentido, né? E como se está discutindo um pouco essa questão da compreensão que o texto tem de si mesmo, ou que uma tradição tem de si própria, né? Acho que eu tenho curiosidade de saber se você sabe se você poderia dizer a partir de que momento
surge nesse contexto da filosofia na Índia, né, essa compreensão dessas diferentes escolas como darshana, né, como algo sistematizado e encerrado em si mesmo, e de tal maneira que você pode dividir entre diferentes darshanas, né? A partir de que momento isso se torna um elemento importante da autocompreensão da filosofia na Índia, né? E só fazer a pergunta para o Mauro também. E, Mauro, no fim da sua apresentação, você falou dessa ideia de buscar preocupações isomórficas, se eu não me engano, foi o termo que você usou, né? E eu acho isso muito interessante, acho que isso vai muito na linha do que um filósofo como o Ramal, por exemplo, fala, né? Que quando ele discute filosofia intercultural, ele fala justamente de se buscar o comum nas tradições, nas questões, e não propriamente na resposta que foi dada a elas, né? E ao mesmo tempo que eu gosto muito dessa proposta, que parece se focar em certo sentido, né? Acho que a gente poderia dizer isso, em certo sentido, se focar na forma, digamos, né? Na forma com que certas questões são colocadas, e não tanto o conteúdo da resposta a elas. Ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente estuda essas diferentes culturas, essas diferentes tradições, a gente também encontra, muitas vezes, proximidades de conteúdo, né? Até em termos de posições, ou de opiniões, ou de teses que são defendidas. Quer dizer, não só a questão, às vezes a própria resposta se assemelha em algum aspecto, né? E aí a pergunta que eu queria te fazer é de que maneira você acha que a gente pode estudar também essas proximidades de conteúdo, né? E até mesmo explicá-las também, né? Como às vezes parece, ou considerar a possibilidade de que haja isso também, uma proximidade não apenas de forma, mas de conteúdo, né? Mas é isso. Muito, muito obrigado de novo. Lucas, se me permite, eu queria ancorar aí na sua última pergunta para o Mauro. Claro. Se achar que a sua pergunta vai em outra direção, e você pode sinalizar, porque eu acho que a minha pergunta que eu tinha pensado vai mais ou menos na mesma direção. E aí, já pegando alguma coisa do que o Mauro apresentou, ele fala lá do Maximiano Tomba, da Universalidade Insurgente. Perdão, Mauro, eu vou tentar falar mais devagar para ficar claro a minha pergunta para você. Você disse que o Tomba estudou várias revoluções, vários movimentos ao redor do mundo, dos zapatistas enfim, a Comuna de Paris. Na história e na geografia, né? No espaço, ele estudou vários movimentos. E a partir disso ele constrói essa questão da universalidade insurgente. Na sua apresentação, eu acho que você articula muito bem o Vico, Giambattista Vico, para falar desse processo criativo e de diferenciação dessas culturas e dessas filosofias. Mas, para mim, não ficou muito claro na sua apresentação qual o elemento que justifique algum tipo de universalidade. A leitura que eu faço do Boaventura de Souza Santos é uma crítica a toda forma de universalidade. Eu posso estar errado, pode ficar à vontade de discordar da minha interpretação do Boaventura. Mas eu acho que é uma questão tensa até entre os marxistas. Você cita o Gramsci, por exemplo. A questão da universalidade é muito importante, cara, dentro do marxismo. Mas se fazem até críticas ao Boaventura de Souza Santos dentro do marxismo, justamente por ele fazer essa crítica à universalidade. E você traz isso no seu trabalho, mas para mim não ficou aprofundado. Como se justifica falar de algum tipo de universalidade? E aí, Lucas, eu não sei se vai nessa linha do que você estava perguntando também, se você quiser, assim, se você achar que só pergunta, não, Fred, o que eu quis dizer é outra coisa, fique à vontade também. Mas assim, só pegando o gancho com o Lucas, para reforçar essa questão, para mim, queria ter algum esclarecimento maior da sua apresentação. Obrigado. Acho que talvez deixar o João responder. Mauro, se primeiro, você quiser está quente, por favor. Bueno, entonces voy a empezar yo. Bueno, son dos preguntas extremadamente complejas y entonces
lo más probable es que yo no conteste a estas preguntas. Así que voy a ver un poco qué puedo decir. Voy a empezar por las observaciones de Frédéric. Yo estoy leyendo los nombres, perdón si lo digo mal o... Bien, el tema de la universidad sí, es un tema muy complejo y es verdad lo que decías de Boaventura. Y lo que hace Massimiliano Tomba, es intentar de hacer una distinción entre universalismo y universalidad. Tratando de elaborar esa idea de universalidad en oposición a la idea de universalismo. Yo entiendo que pueda traer problemas, porque por más que uno se dedique a deconstruir o a encontrar una alternativa, la misma palabra, ¿no? La misma etimología de la palabra va en esa dirección, ¿no? De la monoliticidad. Y entonces, en parte yo entiendo totalmente entiendo tus dudas, y yo mismo no sé si es la palabra adecuada. Me pareció muy interesante el objetivo, más que la palabra en sí. Me interesa un poco entender cuál es el campo que se abre reflexionando acerca de esa idea que Massimiliano Tomba llama universalidad, que tiene que ver con, para empezar un poco a contestar a Lucas también, tiene que ver con algunas preocupaciones isomórficas de distintos actos revolucionarios, de distintos procesos políticos de insurgencias. ¿Hay elementos concretos de contenidos en eso? Esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta y yo creo que no se puede contestar académicamente a esa pregunta. Yo sé que puede parecer una trampa que yo hago para no contestar, y un poco lo es, pero me parece que es importante dejar una cierta abertura en el pensamiento. A mí personalmente me interesa trabajar con los autores que permitan entender lo que se está haciendo, permitan entender estas distintas reflexiones, culturas, pensamientos, permitan entenderlo, permita de traducir las acciones, las revoluciones, las acciones, el conflicto, las producciones en mi idioma. Yo cuando digo mi idioma, me lo estoy tomando muy en serio, por más que yo incluso ahora no estoy hablando en mi idioma, porque me parece interesante. Eso es algo que tendría que haber dicho antes, pero me aprovecho de ese momento para esclarecerlo. Yo empecé mi carrera, digamos, académica, para así decirlo, mis estudios, mejor dicho, con los estudios postcoloniales, con todo, digamos, el canon del pensamiento postcolonial. Y me pasó que, paradójicamente, estudiar todas esas contribuciones que deconstruían el canon europeo, que deconstruían esa universalidad, ese universalismo europeo, me llevó a preguntarme, a repensar mi misma herencia de persona con una herencia cultural europea. Y entonces mi pregunta es, bueno, ok,
yo no me puedo convertir en indiano, africano, latinoamericano, por más que latinoamericano un poco me esté convirtiendo en latinoamericano ahora, porque hace ya muchos años que vivo acá. Pero a lo que voy es, bueno, ¿cómo podemos abrir ese pensamiento desde su interior? ¿Qué tradiciones? ¿Cómo se llegó a ocultar, reprimir algunas tradiciones que conllevaron a la elaboración de ese tipo de universalidad? ¿Es posible salvar esa idea? Mejor dicho, ¿es posible elaborar al interno de esa situación? ¿Es posible identificar al interno de esa situación pensamientos que se escapen a esa lógica universalista y colonialista? Y de ahí va mi búsqueda de esas tradiciones que tienen también una relevancia autobiográfica. Voy un poco cerrando. Así que bueno, yo entiendo el universalismo un poco así, esa búsqueda incluso autobiográfica de maneras de poder entender, de poder conversar, de poder confrontarme con el otro. Sé que por ahí no es una posición muy fuerte y sé que se necesitaría mucho más para contestar de forma más cerrada, pero bueno, por ahora voy a decir esto, voy a decir un par de cositas más muy rápidas para contestar también a la pregunta de Lucas sobre la forma y el contenido. Bueno, esta es otra pregunta muy difícil y yo coincido en parte con vos, que los contenidos sean análogos, pero si entendemos bien que es una analogía. Porque el problema, ¿cuál es? El problema es si los contenidos se parecen a causa de una imitación o de una origen común o de una monolicidad de la mente humana, o si hay algún tipo de contenido que se parece porque los problemas que se enfrentan son parecidos. Sé que eso también es muy sutil, pero me parece que, por un lado, para decirlo de forma sencilla, por un lado está la generalización de algo, que es como básicamente el pensamiento hegemónico europeo pensó estos temas. Bueno, lo que pasó en Europa en algún momento va a pasar en todo el mundo. Si no va a pasar en todo el mundo, nosotros vamos a civilizar. Y en cambio me parece que hay que encontrar maneras de pensar incluso las similitudes como analogías, como respuestas a estímulos que se dan en el contexto. No sé si contesté a tu pregunta, pero más o menos va por ahí mi idea. Gracias, Mauro. Gracias a ustedes por las preguntas. Muito bom. João, fica à vontade. Então, vamos lá, né? Voltando para a Índia. Lucas, a sua questão, né, ela junta, né, com a do João aqui, que escreveu no chat, né, sobre as formas como o pensamento indiano é nomeado, né? Primeiro, a gente precisa pensar assim, né? O termo darshan é o termo mais usado, né, frequentemente no nosso contexto de estudos para nos referirmos, né? Muitas vezes esse termo vai competir na literatura antiga com o termo vada, né? Vada é simplesmente uma raiz básica para o verbo dizer, né? Então são os enunciados, ou simplesmente, além da ideia de enunciado, né, são vamos dizer assim, as afirmações, as ideias, né, ou simplesmente o discurso, é exatamente nisso, mas que carrega um peso de ser uma corrente filosófica sistemática, né? Ela necessita haver uma certa institucionalidade para ser válida.
Outra palavra que carrega esse sentido também é a palavra Shastra, né, que tem como base a ideia de ensino, mas ela é muito aplicada à noção já de texto, então como se fosse assim, nos tratados de tal tradição, no Shastra, né? São termos que competem e vão carregando lado a lado assim, esse papel que a palavra Darshana ocupa dentro da tradição sânscrita. Então, só para a gente descentralizar, né, essa ideia a partir da palavra Darshana. No século VIII, aproximadamente, tem um tratado que enumera 6 darshanas. Então, a gente já vê a palavra darshana ali cristalizada, né, como sendo um termo geral. Mas essa ideia de estar fazendo um tratado sistemático de algo que nós poderíamos chamar de darshana, shastra, ou uma escola de pensamento, isso já é mais antigo, né? Então, se nós formos pensar que é no início da era cristã que a gente tem antes do início da era cristã, então a gente viu ali o tratado de Mimamsa, né, um pouco anterior ao início da era cristã, ele já está ali estabelecendo um texto que vai usar a mesma palavra que nós usamos aqui, no sentido de investigação, Jidnyasa. Então, ele vai dizer Dharma Jidnyasa. E tem uma história curiosa, né, que os 2 textos, o Brahma Sutra e o Mimamsa Sutra, eles se citam reciprocamente, né? Então, as citações de um no outro. E citar um texto, para nós fazermos a datação de um texto, é um negócio muito bacana, porque você vê um texto citando o outro, você fala, então, esse é posterior. No caso dessas 2 coleções, um cita o outro, então a gente não tem como dizer outra coisa, senão que eles foram compostos e foram sendo alterados reciprocamente, ou há quem diga que eles eram um único texto, depois foi separado. Isso é matéria é bem complicada, mas é ali que a gente começa a ver, então, em 4 aproximadamente antes de Cristo, uma certa compreensão de sistematicidade do pensamento. Até então, a gente tem o gênero Upanishad, onde não há conceitos, há ideias, há princípios que estão ali presentes nesses vários sistemas, mas não vai haver um compromisso em estabelecer uma sistematicidade no pensamento, né? Tudo isso pensando nas nossas projeções do que é sistematicidade, né? No entanto, né, nós sabemos que as Upanishads tratam de rituais, de simbolismo dos rituais, de certos... O grande lance da Upanishad é transformar aquele princípio védico. O princípio védico é o princípio do ritual, é você usar a palavra como uma ideia ritual. A palavra, então, ela ganha uma função que é uma função criativa. A palavra cria o mundo. E esse vocabulário está bem sequestrado, né, por certos grupos New Age, né? Então, criar já está... 25 anos atrás, quando eu aprendi cultura védica, eu aprendi com o verbo co-criar, né? Os brahmanes co-criam o mundo junto com os deuses, mas o co-criar está sequestrado, a gente precisa ou resgatar, né, ou encontrar termos que possam significar a mesma coisa, mas sem esse peso da autoajuda New Age, né? Mas é nesse ponto, então, que a linguagem funciona como uma espécie de catalisador de um princípio que é o princípio da harmonia cósmica, né? Ela nada faz além de catalisar a harmonia cósmica. Lembrando que a gente está fazendo uma descrição do que a própria cultura entende dela. As Upanishads vão se preocupar mais com essa harmonia do que com o ritual, né? E essa harmonia ali não está tratada de uma maneira a ser etiquetada ou rotulada sob uma ou outra visão. Então, é nesses textos, né, Mimamsa Sutra, que a gente vê a fundação de um certo modo de pensar sobre o que a linguagem tem de tão especial, como a linguagem védica pode produzir efeito no ritual, e ali é o momento em que você vê, eles estão fazendo alguma coisa sistemática. Mas o que interessa mesmo para a gente, além de pensar em fazer sistemática, é entender que quanto mais a gente consegue enxergar o movimento na história, né, mais nós estamos próximo de um dos pontos que é o nosso ideal e não é desinteressado, né, que as coisas se modificam. É importante isso, né, e pensando no que a Índia passa hoje, numa situação política próxima à situação que o Brasil passa,
governado por uma extrema-direita que quer anular qualquer perspectiva de movimento em história, né, que entendem-se como conservadores de um certo ideal, conservam alguma coisa que é imaginário, né, porque a história sempre se modifica. Então, é importante a gente trazer esses elementos e pensar nesses processos de modificação ao longo do pensamento para lidar de uma forma um pouco mais histórica com esse rótulo. Filosofia hindu, filosofia indiana. Né? Imediatamente nós projetamos uma série de características que a religião projeta e que o sistema, né, político, o sistema direito indiano também projeta, dizendo: este é o bem que sempre existiu, né, e que nunca se modificou ao longo da história. E é isso que nós estamos fazendo e preservando. Né? Então, é olhar para além dessas lentes, né, que entendem no indiano não só o rótulo da Índia agora, que estamos vendo, mas da Índia do século XVII, da Índia do século XV. Né? Assim, naquele momento, né, eles não estavam fazendo isso. O Andrew Nicholson, né, que você conhece, né, o livro dele, Unify Hinduism, ele trata muito disso, né, dessa questão de pensar que os indianos não estavam fazendo filosofia indiana. Eles estavam fazendo filosofia, se a gente quiser dizer. E é importante a gente sempre resgatar esses movimentos. Beleza? Legal. Muito obrigado, João. Matheus, né? Isso. Eu tenho mais duas perguntas para o João, que são as seguintes. Também tentando falar um pouco mais devagar, tá? Para o Mauro também se sentir mais incluído. Na antiguidade indiana, que eu tenho mais familiaridade, não se usa ainda o termo Darsana, tal como você colocou, até onde vai meu conhecimento também. E é por isso a pergunta. Eu quero checar um pouco, dialogar, tentar entender, a partir das fontes que você leu, que não necessariamente são as minhas, né? Eu não sei se você concorda, a maioria dos autores que lê sobre Índia, China, Ásia como um todo, tem literaturas bem próprias, né? A gente compartilha pouco. Pelo menos do que eu gostaria que fosse. E eu estou mais acostumado a ver autores chamar a atenção para os movimentos Shamana, né? Inclusive alguns deles que vão entrar dentro daquela tipologia que você apresentou dos 16 Darsanas. Então, a minha pergunta é se você entende que a noção de movimentos Shamanas também pode ser visto como um similar, como equivalente a movimentos filosóficos da Índia Antiga, ou se você tem uma outra compreensão. E se me permite já a segunda pergunta, para eu já ficar tranquilo aqui, eu adorei essa última frase que você disse, me gerou agora a pergunta mesmo, né, de que os indianos não estavam fazendo filosofia indiana, mas estavam fazendo filosofia. E isso tem a ver com algo que eu estava falando mais cedo, né, e aí fica a segunda questão para você. Como, até que tem a ver com a fala do Mauro, né, da questão da universalidade também. Como você acredita que é possível, de alguma maneira, inserir o debate a partir de filósofos indianos, mas não como filosofia indiana, por exemplo, em um programa de filosofia, de um curso de filosofia, mas a partir, propriamente dito, por exemplo, estudar um autor indiano dentro de epistemologia, ou de metafísica, ou de ética. Você tem alguma sugestão de como é que poderia ser feito sem chocar completamente os colegas e os alunos, da maneira mais orgânica possível? Legal, obrigado pelas perguntas, Matheus. Falando primeiro, né, dos movimentos, né, o Shramana é usado no contexto budista, né, o budista gosta, né, dessa ideia, e tem o que a gente pode pensar dentro desse terreno escorregadio, né, das formas de se autonomear, é que algumas vezes elas se encontram de fato. Mas nessa literatura que a gente percorre, né, quando vê esses 6 darshanas, né, ou esses 6 sistemas que a ortodoxia considera como ástica, né, e ela considera, eu não tenho nada a ver com Veda, então não há nenhum tipo de adesão minha a isso, é apenas objeto de estudo, né? A gente precisa, então, entender que nessa construção desses sistemas, né, não vou dizer que não ocorre o tema nos textos, os textos são vastos, a gente precisaria
rastrear, mas não é um termo relevante para autodescrição e nem para a descrição do sistema oposto, né? Tem um livro que é muito legal, de um autor chamado Ralph Bass, em que ele fala do pensamento chamado ocidental e chamado indiano, né? Ele diz, o nome, eu estou com ele aqui na tela, não, ele não usa a palavra ocidental, perdão, ele usa a palavra Europa. Índia-Europa, um ensaio sobre a compreensão filosófica, Nici in Philosophical Understanding. Ele, num certo momento, ele discute um pouco essa compreensão desses termos, ele anda um pouquinho por esse caminho, e é legal que ele menciona aqui dentro do corpus, né, com o qual ele trabalhou, que a palavra darshana é muito empregada quando você vai falar do sistema do outro, né? Quando você vai contra-argumentar, falar, no Bauddha Darshane, né, no caso locativo, no sistema Bauddha disse dessa maneira. Então, é interessante... Desculpe interromper, mas é como se usa o termo seita, por exemplo, religiosamente? Não chega a ser... Não pejora, mas assim, é apenas uma ocorrência curiosa, né, de falar assim, quando eu vou falar do sistema do outro, eu preciso nomear, mas eu não preciso contar que eu estou fazendo um darshana. É mais nesse sentido. Eu não vou me apresentar fazendo um darshana, mas o outro eu preciso falar, no sistema do outro, eu preciso dar um nome para o outro. É como se o meu pensamento ele tivesse um certo caráter absoluto, né? Aí talvez até a gente possa ir para o seita, mas isso seria ir demais, né? Mas o meu pensamento é um caráter absoluto, né? Então é como se o outro precisasse ter um nome de linha de pensamento, né? Eu gosto muito a expressão teoria do conhecimento. Quando eu tenho de traduzir Darshana, eu traduzo assim. E aí a gente vai para o segundo ponto, né? A gente tem nessa sua pergunta pressupõe o susto, né? Que as pessoas se assustem ou se incomodem, né? Enfim, por mais que a gente às vezes ache que certos sentimentos são obsoletos, né? Eles sempre existem, né? Eles aparecem, né? Então, preconceito e tudo mais, né? A história talvez o Lucas possa falar isso também, que, né, trabalhou diretamente na coisa toda da instituição da filosofia indiana no departamento de filosofia da USP, mas a história da vida acadêmica e da filosofia indiana passa por algumas fases, né, da rejeição completa, né, e a aceitação. Num certo momento, ela passou por aquela aceitação do tipo, uma vez que você está resistindo a reconhecer que isso é uma filosofia, eu preciso mostrar que a filosofia indiana tem coisas parecidas com aquilo que você chama de filosofia, né? Eu diria que a gente já passou dessa fase, né, no sentido de que não precisamos mais ficar ressaltando coisas que se pareçam com o que se pensou na Europa para poder instituir, né, a filosofia indiana, né? Não que os preconceitos já tenham sido superados, né? Não estou nem um pouco iludido com relação a isso, mas já passamos dessa fase de tentar mostrar que o que tem de lá legal é o que parece conosco, né? Claro que muitas vezes estratégica e politicamente eu sei que a gente precisa fazer isso e outras coisas mais, né? O que eu acho interessante, né, e é um pouco disso que eu trouxe aqui, é nós pensarmos, né, como é que o pensamento indiano se constrói, quais são as suas categorias. A gente pode até sacar uma epistemologia daqui, uma teoria do conhecimento, pode criar esses elementos, eles estão ali muito presentes, mas se nós tratamos disso fora do contexto, né, sem entender para que servirá essa teoria do conhecimento, a gente acaba fazendo alguma coisa que é um pouco grave do ponto de vista conceitual, né? Para que serve a teoria do conhecimento? A teoria do conhecimento, assim, né, para que serve ter, né, uma mente sã? Né, vamos pensar nisso. A teoria do conhecimento serve para a gente pensar bem, para a gente saber quais são os limites, o que nós não conseguimos pensar, e saber que o que eu consigo pensar, de que forma eu preciso pensar. Para que serve ter uma mente sã? Então, se a gente estabelece o máximo possível os vínculos, né, com os quais todas essas categorias, todos esses conceitos, os vínculos que eles criam internamente com esses propósitos, eu acho que estaremos sendo
fiéis, né, a uma forma de pensar, que por mais que tenha elementos muito parecidos e que poderiam ressaltar no primeiro nível, falando, vamos estudar isso, eles têm uma epistemologia bacana, eu acho que é fundamental a gente pensar, para quê? É a mesma coisa num outro campo, nas ciências médicas. Né? Para que serve saúde? Primeiro, qual é o conceito de saúde? Qual é o conceito de corpo? E para que serve saúde num determinado momento histórico? Né? Para que serve pensar corretamente na Índia? Eu acho que essas coisas elas podem ir um pouco além de levantar uma epistemologia, você já parte do princípio que os caras têm, agora vamos ver para que serve. Aí nisso você descreve. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente consegue fisgar o interesse não só dentro de departamentos de filosofia, mas pelo estudo de outras culturas. Entender que, às vezes, instrumentos iguais servem a propósitos diferentes. Isso, pedagogicamente, tem um encanto, né, se a gente quiser pensar. Não sei se foi exatamente... Né... João, ou instrumentos diferentes podem servir ao mesmo objetivo. Perfeito. Olha, eu preciso reagir também, aproveitando o Frederico, que falou também, acabou de também mostrar a inversão dessa situação. Isso merecia uma publicação. Não sei se você já publicou sobre isso, João, ou se você acredita que algum autor já publicou nas suas palavras, o que você acabou de dizer e o que o Frederico acabou de colocar também como outra possibilidade, mas eu gostaria muito de ver isso como publicação, porque eu sinto falta, né? Eu sinto falta e acredito que ajudaria muito no diálogo, tá bom? O meu projeto era preparar essa publicação ao longo do preparo da apresentação, mas vocês sabem como a vida nos exige, ainda mais em tempos de pandemia. Então, o texto está todo aqui, mas eu agradeço, você me entusiasmou. Por que a gente sai da comunicação, né, do congresso, e fala, bom, não escreverei mais, porque não vai dar tempo. Mas você, dando esse entusiasmo, eu vou levar muito em consideração. Então, vamos fazer mais eventos na LAF para João, pessoas como o João se empolgarem em escrever e publicar. E aliás, só aproveitar para também complementar em relação ao que vocês falaram, né? Eu acho que uma outra perspectiva além dessa você pode ver como uma ferramenta diferente serve para propósitos distintos ou como ferramentas distintas servem para o mesmo propósito. Mas eu acho que uma outra perspectiva também que é muito interessante é quando você vê uma determinada ferramenta, você percebe que aquela ferramenta que você estava usando de uma determinada maneira, na verdade, ela tem um outro uso, né? É o caso quando a gente está falando de filosofia grega, justamente, né? Toda a questão do Hadô e da filosofia como modo de vida, de lembrar, veja, para os gregos, filosofia não era uma atividade teórica, né? E ao perceber isso, a gente percebe, na verdade, que isso está muito mais próximo dessa tradição indiana do que parece no primeiro momento, né? Então, olhar essa tradição traz um outro olhar para aquelas tradições que a gente já conhece também, contribui para isso, faz a gente poder vê-las por outros ângulos e ver coisas que, na verdade, fazem parte delas também e foram propósito delas também. Né? Quer dizer... Muito legal. E outra coisa, Lucas, gente, aproveitando até porque essa é a última mesa do Congresso, eu acho que a gente está trazendo questões até que são meio que gerais que sintetizam algo do debate do Congresso como um todo. Eu me lembro que no debate entre Edson e Asférgio, teve, eu não sei se foi Carmen, se foi, enfim, eu não lembro exatamente quem foi, uma das participantes questionou, se foi Paloma, não sei, questionou no dia sobre a dificuldade do debate intelectual epistemológico desse campo intercultural. Eu acho que o João tem uma contribuição muito interessante aí. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, assim, a epistemologia tradicional e o conceito lá clássico do teto, de conhecimento, como crença verdadeira e justificada, acaba trazendo meio que, assim, conhecimento é uma disputa de narrativa. É um campo de disputa de crença, assim, de verdade. O objetivo não seria bem esse que eu gosto, eu sou muito próximo do que João colocou sobre a teoria do conhecimento, mas a gente sabe que na epistemologia muita gente coloca como não. Conhecimento é a busca da verdade, ponto. E existem pessoas que estão
mais próximas da mentira e outras pessoas estão mais próximas da verdade. A epistemologia tradicional construiu a história da teoria do conhecimento muito em torno disso. Se alguém discordar, gente, fique à vontade, mas é a minha leitura da epistemologia de Kant para cá. Eu tenho uma ponderação que eu gostaria muito de me expressar, que tem a ver com a fala do Mauro, mas não exatamente pelo Mauro, mas por um dos autores, o primeiro citado, que é o Boaventura, né? Eu tive uma conversa segunda-feira com o André Bueno, é um pesquisador brasileiro sobre filosofia e história chinesa, e eu pedi para ele para me aprofundar sobre umas questões que a gente debateu há umas semanas, e ele estava me mostrando um texto que eu vou postar aqui assim que eu acabar de falar, que fala sobre uma incoerência, uma fala pouco precisa de alguns autores quando se diz que chineses têm lógicas diferentes, indianos têm lógicas diferentes, ou caiapós têm lógica diferente, aqui tanto faz. Mostrando que, na verdade, é uma maneira incorreta de dizer que se parte de pressupostos diferentes, mas que a lógica, na verdade, continua a mesma. Da mesma maneira, eu vejo, só para concluir o argumento, seguindo nessa linha de raciocínio, eu noto que o Boaventura de Sousa Santos é um autor muito perigoso nesse sentido, porque ele deixa entender a palavra epistemologia como se a palavra epistemologia não tivesse uma carga específica de significado, uma carga específica semântica. Ele deixa entender como se epistemologia e teoria fossem uma mesma coisa, sabe? Ou até outras associações indevidas. E então, assim, o termo, por exemplo, epistemicídio, eu coloco como sendo um termo feliz, ele nos abre portas para boas críticas. Mas, por exemplo, epistemologias do Sul me dá realmente uma inquietação. Eu vejo o termo mais confunde do que esclarece, sabe? Como se no Sul tivesse epistemologia, no Norte não, ou deveria se ter também. E quando, na verdade, no meu ver, seria mais um debate mundial, internacional, intercultural sobre epistemologia. Né? Mas, enfim, era só para concluir a linha de raciocínio. Não é à toa. Eu acho que não é à toa que no pragmatismo, por exemplo, se mantém teoria do conhecimento, mas se joga fora a epistemologia, né? Se fosse a mesma coisa, eu jogaria as duas juntas, né? Para mostrar como tem essa diferença. Eu concordo, Matheus. Agora, lembrando que se você traz o debate epistemológico para a teoria da verdade, para a questão da verdade, isso pode envolver conteúdo também, não só forma, né? Quando você fala de lógicas e etc., a gente está falando de forma. Mas será que todo o debate da epistemologia e da teoria do conhecimento envolve apenas forma? Conteúdo não importa? Eu estou dizendo assim, essa argumentação eu teria que ler, né? Para poder me aprofundar e falar com propriedade, né, Matheus? Mas assim, falando de lógicas, de dizer que tem lógicas diferentes e etc., enfim, para mim são debates que envolvem forma, mas não necessariamente conteúdo. E essa separação, para mim, é polêmica, esse é o meu ponto. Assim. Essa separação entre forma e conteúdo não é nada simples, não é nada trivial. Mas, enfim, eu só estou falando isso aqui. Eu acho que duas coisas que o Mauro e o João trazem que são muito interessantes é esse papel, por exemplo, quando o Mauro fala da tradução. Desculpa, eu estou falando rápido, Mauro, me perdoe. Quando o Mauro fala de tradução e João fala de entendimento, eu enxergo algo muito rico para a filosofia intercultural, que é esse papel na filosofia de compreensão, de produção de compreensão e entendimento de sistemas, e não necessariamente de conversão ou de disputa de narrativas. Para mim isso é muito próspero, enfim, muito positivo. ¿Puedo decir una cosa en conexión también con lo que decía Mateus? A mí, yo soy totalmente, digamos, simpatético con el discurso general de Boaventura, por eso me gusta leerlo, me gusta citarlo, pero comparto tus inquietudes con la idea de epistemología. Y me parece que a veces yo comparto tu idea que es más lo que obstacula que lo que esclarece, ¿no? Lo que más oscurece más que lo esclarece. Justamente porque tiene una carica específica que no sé si es al final coherente con el discurso del mismo Boaventura dos Santos,
de ecología de saberes. Porque mientras con la palabra saberes, yo puedo entender que hay una gran diferencia de saberes, uno de los cuales podría ser la epistemología. Y la epistemología como un saber entre los muchos saberes que se pueden producir, que no necesariamente tiene que ver con la verdad. Ese es otro tema polémico. En mucha parte de la epistemología contemporánea rechaza esa idea, ¿no? De que la verdad sea el objetivo incluso de las ciencias duras, ¿no? Porque no quiero traer a Popper, que sería muy polémico, pero tampoco se puede pensar que la idea que el conocimiento provisorio sea algo que se debe al falsacionismo popperiano. Eso es implícito a la ciencia desde mucho antes, y me parece que es algo que a veces se olvida entendiendo la epistemología, la autorrepresentación de la epistemología hegemónica. En cambio, tenemos que rescatarlo de la epistemología justamente eso, que no se trata de verdad, no se trata de buscar la verdad, se trata de buscar soluciones contingentes a problemas muy puntuales. De eso trata la epistemología y la ciencia. Me fui un poco por la rama, pero sí, es verdad que epistemología del sur, por ejemplo, es un tema que me genera un poco de incomodidad. Incluso entendiendo la idea de Boaventura, que trata epistemología de forma muy, ¿no? Casi como sinónimo de saberes al final. A mí no me convence esa sinonimía, estoy de acuerdo con vos. Sí, el tema del pragmatismo que decía Frédéric, también me lleva a pensar otras cosas, y voy cerrando porque hoy se me está dando de hablar mucho porque es muy estimulante todo. El pragmatismo sí, y es algo que también todavía yo no exploré esa relación entre el conocimiento de Vico y el pragmatismo. Hay autores que estudian esa relación. Me parece que la idea que es de Vico, es anterior a Vico, pero Vico la expone en forma muy clara, muy fuerte, del conocimiento como de conocer algo depende del haberlo hecho. O sea, el verum y el factum en la filosofía de Vico serían equivalentes, que le da un sentido de provisoriedad al conocimiento y a la etimología. A mí, y esa es mi interpretación de Vico, me parece que invierte un poco la relación entre ciencia, filosofía y verdad, en el sentido que para mí, siguiendo Vico, en las ciencias físicas, naturales, no se puede hablar de verdad. Solo se puede, porque nosotros no producimos la naturaleza. Entonces solo se puede conocer provisoriamente, imitando a la natura, pero nunca es un conocimiento que puede llegar a la verdad. En cambio, sí, verdad es un tema ético, porque las verdades son las que nos llevan a la acción. O sea, nosotros podemos accionar políticamente si tenemos una verdad a la cual, digamos, que nos guía, que nos hace percibir una realidad. Eso no quiere decir que sean verdades inmutables o indiferentes. Son siempre verdades que se encuentran adentro de las luchas y de las disputas sociales. Eso me parece que es algo interesante, que más o menos va en las direcciones que están diciendo. Gracias. Lucas? Não, só queria continuar um pouco essa conversa, né, em relação a essa questão também sobre se haveria diferentes lógicas ou não, né? Eu acho que algo que o Fred tocou e que eu acho que é bem importante, de alguma maneira ajuda a pensar um pouco todas essas questões que a gente está discutindo,
é essa ideia de haver uma inseparabilidade entre forma e conteúdo, né? Então, quer dizer, acho que isso até permite voltar um pouco para a conversa que eu estava tendo com o Mauro antes, né? No sentido de que talvez, se forma e conteúdo não são separáveis, uma preocupação isomórfica também vai levar a analogias de conteúdo, né? Não só porque justamente a forma e o conteúdo aqui estão mutuamente imbricados de alguma maneira, né? Você não consegue separar, assim, simplesmente o que é da maneira que eu faço e do que é o resultado do que eu faço, né? Mas por isso mesmo, eu acho que não é completamente descabido a discussão sobre outras lógicas. Na verdade, me parece importante no sentido de reconhecer que, às vezes, compreender certos enunciados, compreender certas proposições ou compreender certas atitudes filosóficas mesmo, exige uma adoção de uma outra maneira de pensar, de outros princípios lógicos e argumentativos. Claro que não no todo, não necessariamente no todo, né? Mas é essa a questão. Falar de diferentes lógicas é pensar muitas vezes em variações em torno de determinados pontos, né? Quer dizer, é claro que, por exemplo, o Hegel vai seguir certos critérios argumentativos que são gerais, que são mais gerais, não são só dele. Mas ele também vai querer propor algo diferente em termos de lógica ao pensar a questão do papel da contradição e assim por diante, né? Isso não é separado do conteúdo da filosofia dele, por exemplo, né? Então eu acho que o cerne é realmente pensar como essas duas coisas não estão separadas, né? Mesmo que elas não sejam redutíveis, porque eu acho que de fato muitas vezes, né, é possível que duas proposições diferentes elas obedeçam ao mesmo padrão lógico, pelo menos formal, né, argumentativo. Nem sempre esse é o caso, né? Então a gente tem que ver que há essa dimensão da inseparabilidade também, né? E, por outro lado, só ressaltar que eu concordo muito com o que o Mauro disse em relação à verdade, né? Que eu acho que é um desses conceitos que a gente fica muito contaminado com o que foi uma fabricação ocidental, uma fabricação de uma invenção do Ocidente do que já é um conceito de verdade, né? De uma invenção da invenção do Ocidente do que é um conceito de verdade, né? Porque, veja, de novo, né, só pensar no Hadot, só pensar na filosofia antiga, o que é verdade aí, né? O que é conhecer a verdade? É tudo menos simplesmente formular um discurso teórico pronto e acabado sobre a coisa, né? É você ser de uma determinada maneira. Isso requer uma experiência que, ao mesmo tempo, traz um sentido de verdade no sentido disso mesmo, né? De trazer alguma espécie de contato com a realidade, mas que não necessariamente se pretende como uma teoria definitiva sobre algo, né? É algo que tem que ser experimentado aí, né? E isso é o ponto que, se a gente quiser ir para as tradições indianas, falar de budismo, falar de Nagarjuna, por exemplo, a gente poderia chegar sobre a verdade, a conclusão sobre a verdade, quase o sentido oposto, né? A gente geralmente acha, se não é absoluto, não é verdade. Mas a gente poderia dizer, em certo sentido, para o Nagarjuna, me parece que não é absurdo dizer, só é verdade porque é relativo, né? Não faria sentido falar de verdade se não for relativo, se não for relacional, se não for algo que se constitui em um certo contexto, né? Então, acho que isso também é uma oportunidade. Toda essa perspectiva nossa da interculturalidade é uma possibilidade de repensar, acho que sem restrições, todos os nossos conceitos, né? Inclusive o de verdade. E recuperá-los da limitação a que eles são submetidos quando a gente só analisa eles de uma perspectiva que eu não vou dizer nem que é grega, nem que é europeia, mas que é desse discurso fabricado do que seja o Ocidente, né? Que é só uma fabricação. Mas, enfim. Era mais para acrescentar essa conversa mesmo. Maravilhoso. Debate riquíssimo. De certa forma, traz muito da síntese do que foi debatido no Congresso. Obrigado, Lucas. Gente, mais perguntas, comentários, questionamentos? Não? Podemos ir concluindo, então? Não sei se Mauro... Só vou dizer que eu acho que eu e o Lucas vamos precisar de um telefonema para acabar esse diálogo. Ih, menina! Isso vai longe ainda.
E que realmente, né, isso que a gente está conversando aqui poderia se tornar um seminário de filosofia intercultural, que é um evento periódico da ALAF, né? Tudo isso que foi debatido aqui realmente poderia a gente aprofundar questões mais específicas. Mas, bem, isso tudo é para dizer que eu teria muito mais que a gente conversar, para eu querer ouvir mais também. O Mauro já deu a entender isso, né? O Lucas também, então... Mas, de qualquer maneira, por causa do horário, eu estou satisfeito. A gente continua conversando mais em outras oportunidades também. Joia. Obrigado, Matheus. E eu super apoio, viu, o evento. Já falei, eu tô na LAF, se nem que seja para carregar a caixa de som, eu tô dentro. Valeu, gente. Não sei se João ou Mauro tem alguma consideração final. Gostaria de agradecer de novo, de verdade, muito bom. A parte que toca o campo da filosofia não indiana que vocês discutiram, eu acompanho a uma certa distância, acho muito interessante, mas eu não tenho esse poder de contribuir. Mas para a possibilidade de um encontro intercultural, contem comigo, talvez para mais do que apresentar, né? Quem sabe, né? Ajudar em alguma coisa, me disponibilizo, né? A gente sabe que o tempo de todo mundo é restrito, então é importante que nós tenhamos essa possibilidade também de colaborar de alguma forma. Enfim, muito obrigado, gente. Prazer conhecer vocês, né? E como temos o Lucas, né? Então eu não me preocupo em pegar contatos de vocês, porque o Lucas vai ser meu emissário. Tá? Mauro, muito prazer a todo mundo. Muito obrigado. No, igualmente. Yo también quería agradecerle de vuelta. Ha sido un placer, incluso la discusión me pareció muy, muy interesante y creo que sí, estaría muy bueno seguir esas conversaciones porque la verdad que siempre hace falta. Así que, bien, espero encontrarlos de vuelta en algún momento. E obrigado a quem está aí também, né, assistindo. Oi, Mariana Ayati, e quem mais eu não conheço, mas obrigado pela presença. Nós agradecemos também o Matheus, a Mariana, enfim, além dos dois que apresentaram, o Mauro e o João, mas o Lucas, o Matheus, a Brenda, o João Viaza, que estão aqui também, o Paloma. Eu acho que não sei se falei a Ida também, né, Sodré? Gente, valeu. Então, às 6h30, teremos, né, a cerimônia de encerramento com o pró-reitor de pesquisa da Universidade da Federal da República da Bahia, a direção da LAF. Enfim, muito obrigado a todos e a todas. Então, até mais, né? 6h30. Boa noite. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos que estavam presentes aí. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Boa noite, até breve também.